O tema da nossa mensagem hoje é o grito por misericórdia. E o texto, o Salmo de número 6. Escrito, composto esse salmo por Davi. Davi estava vivendo uma situação triste, de desespero, de medo. Esse salmo aqui é o primeiro dos salmos chamados salmos penitenciais. É o Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. O que é isso? É o salmo que expressa arrependimento, confissão de pecados, busca por perdão e restauração, focando na misericórdia de Deus e na necessidade de um coração quebrantado e contrito. Queridos, esse salmo lida com a maior angústia humana. O peso, em primeiro lugar, da culpa, o peso do medo e o peso da morte. E apresenta-nos um Deus que ouve o clamor daquele que se arrependeu. Esse salmo vai do início ali do desespero e termina com esperança. Eu não sei o que você tem passado nesses dias, mas uma coisa eu sei, se você é uma pessoa normal, porque hoje em dia a anormalidade é a maioria. As pessoas não se importam com nada, estou nem aí, né? Vou vivendo a vida e etc, etc, etc. Mas se você é do tipo de pessoa que tem os olhos abertos, que enxerga um pouco os acontecimentos, as circunstâncias, a realidade da humanidade no nosso presente século, não tem como não ficar alarmado. Se você é uma pessoa normal, certamente que você muitas vezes é invadido pelo medo. O que vai acontecer? O seu corpo, se você, mesmo que seja aquela pessoa que frequenta a academia, que toma os suplementos, etc, etc, volta e meia somos acometidos por enfermidades e o nosso corpo sente. E não tem como falar que está tudo bem se o meu corpo está debilitado. Se você é uma pessoa equilibrada emocionalmente, certamente que nesses dias a sua emoção tem picos. A gente chega no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma hora, sair do momento de êxtase, de alegria e mergulhar num profundo sentimento de desespero, de ansiedade, de preocupação. Fomos fazer um sepultamento, uma pessoa que não conhecíamos. E ali o que mais me chamou a atenção é a diferença entre o sepultamento de uma pessoa convertida verdadeiramente a Deus, de uma pessoa que morreu e não sabe, os familiares não sabem o que vai acontecer, porque não conhecem Jesus. Havia ali muita tranquilidade, muita paz, até alegria. Pudemos até rir com a irmã da falecida. Um sepultamento onde 7 pastores falaram. E pastor gosta de falar. E a gente fica pensando assim, não vai acabar nunca. Vira um culto. Aleluia! Então, se nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso planeta Terra, não tem como as nossas emoções não ficarem abaladas. Há pouco tempo atrás, a gente falava assim, ouvia o pessoal falando assim, Deus é brasileiro. Aqui no Brasil não tem terremoto. Aqui no Brasil não tem, como é que chama esse que deu ontem? Tornado. Aqui do nosso lado, São José dos Pinhais. Se olha a cena, aquelas telhas voando. Há uma convulsão mundial. Algo Deus está fazendo. E não tem como a gente, tudo bem, não, isso vai passar. Então nós vamos ver o primeiro ponto.
o sofrimento humano. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. Davi compôs, cantou isso a Deus. Senhor, Deus, o nome de Deus é aqui. Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Por que será que ele pediu isso? Sabe o que eu penso? A gente chega numa situação da vida da gente que a gente se sente tão complicado que a gente tem medo de falar para Deus, Deus, cumpra a sua justiça, porque se Deus fizer isso, ele fulmina a gente na hora. Então o que ele pede? Ele pede pela misericórdia de Deus. Ele pede para que Deus, quando Deus ficar bravo com ele, Deus não castigue ele naquele momento, porque Deus... Ai daquele, né, que brincar com Deus. Verso 2, ele fala, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, tem pena de mim, tem dó de mim, Senhor, porque eu me sinto, olha o sentimento dele, o sofrimento dele, debilitado. Só levanta o dedinho, alguém tem nesses dias se sentindo debilitado? Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, até os ossos fica abalado. E a gente vai chegando numa situação na vida da gente que você senta, você dá uma ajeitadinha, a dor para. A hora que vai levantar, a dor volta. Daqui a pouco você vê que você está andando meio torto, e etc, etc, etc. Então nós precisamos desse socorro divino. Muitas vezes não aguentamos mais a dor, não aguentamos mais, não suportamos mais o sofrimento. O verso 3, também a minha alma está profundamente perturbada. Não é somente o corpo dele, a vontade dele está ruim, as emoções, os pensamentos, a alma dele está perturbada. Sabe aquele pensamento que fica batendo, não sai da sua cabeça? Sabe aquele pensamento que você dorme, daqui a pouco você acorda, ele vem automaticamente? Nós precisamos da misericórdia de Deus. Volta-te, Senhor. Aí ele pergunta, mas tu, Senhor, até quando? Você já perguntou isso para Deus? Deus, até quando eu vou ficar nessa, Senhor? Não estou aguentando mais, Senhor. Até quando eu vou sofrer? Até quando, Senhor Deus, eu vou estar debilitado? Até quando a minha alma vai estar... Na frente dos outros, muitas vezes a gente está com sorriso. Tudo bem? Tudo bem. Mas lá no íntimo, a dor, lá na mente, a preocupação, a ansiedade, a medo. É essa a situação de Davi. Ele está sofrendo fisicamente, mas a raiz de todo sofrimento é espiritual. Ele sente que a mão de Deus está pesando sobre ele. Irmãos, vamos guardar isso no coração. Deus continua no controle. Deus continua no controle. Imagina você, um nadador, ali no mar. O mar pode até estar calmo, mas ele tem preso ao pescoço uma âncora. E por mais que ele se esforce, vai chegar um momento que ele vai afundar. É essa a situação de Davi. E somente Deus tem o poder de cortar a corda que prende a esta âncora. Somente pelo sangue de Jesus é que o nosso pecado pode sair dos nossos ombros. Somente pelo sangue de Jesus é que nós temos a libertação total. Então nós vemos aqui em primeiro lugar o sofrimento.
humano. A segunda coisa que nós vamos ver através desse salmo é a fragilidade humana. Verso 4 e verso 5. Pode colocar lá, amigo. A fragilidade humana. Volta-te, Senhor. Ele tem o sentimento de que Deus foi embora, de que ele está sozinho. Já sentiu assim? Nos momentos mais difíceis, a gente sente uma solidão terrível. Ninguém me compreende, nem Deus está comigo. Onde o Senhor está, Deus? Por que o Senhor não age, Deus? Por que o Senhor não vem? Por que o Senhor não resolve? Por que o Senhor não cura? Por que o Senhor não traz ela de volta, Senhor? Por que o Senhor não faz com que os meus filhos se arrependam? Por que essa dor não sai do meu corpo? Porque somos frágeis. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. É Deus quem salva, e Ele salva pela graça. Sabe o que é graça? A maneira teológica mais simples de traduzir graça é favor imerecido. Ah, Deus, eu jejuei. Ah, Deus, eu fui no monte. Você vê que o homem cria um monte de coisa para tentar barganhar com Deus. Alguém inventou que orar no monte tem mais poder do que orar em outro lugar. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Jesus falou assim para aquela mulher que falou, onde eu vou adorar? Ele falou assim, não é em nenhum lugar, tem que ser em espírito e em verdade. Mas a falsa religião cria mecanismos que nos enganam. Então ele está pedindo aqui pela graça, Senhor, eu não mereço. Graça, favor merecido. Mas Senhor, dá esse favor mesmo eu sem merecer. Nós, seres humanos, a humanidade criou um mecanismo de recompensa. Se você for bem, a gente cria os filhos assim. Se você for bem nos estudos, você vai ser compensado. O contrário também é verdadeiro, né? Fica implícito. Se não for, não vai ser compensado e vai ser castigado. Deus não faz isso com a gente. Porque se Ele fizesse isso, todos nós estaríamos condenados. É a graça dele, é o favor imerecido. Olha o que ele fala aqui, ó, verso 5. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Davi, ele tinha uma consciência clara que a morte é algo real e que a vida, ela é passageira. E que lá no sepulcro, ninguém vai mais louvar a Deus. É aqui que Deus espera o nosso louvor e a nossa adoração. E Davi percebe que esse momento de medo, de desespero, de fragilidade, é um momento que ele tem uma oportunidade na vida que ele tem de se reconciliar com o Criador, de acertar a vida dele com Deus. Irmãos, quer a gente queira, quer não, a gente vai morrer. Eu não sei se é síndrome dos mais velhos, nunca conversei isso com ninguém, mas eu nunca pensei tanto na morte como quanto mais velho eu vou ficando, parece que a gente vai pensando mais, né? Acho que vai chegando perto, né? Esses dias atrás eu pensei assim, vou fazer uma relação de tudo, né? Conta no banco, tudo para deixar aqui, né? Caso aconteça, né? Depois eu falei, não vou fazer não. Você já ouviu aquela história assim, ó? Ah, a pessoa morreu. Pois é, deixou tudo, parece que estava preparando. Escreveu, falou. Eu falei, não vou fazer isso não. A Miriam fala, amém? Eu não fiz isso não quero preparar nada. Mas daí não veio na cabeça, gente, daí, como é que vai fazer? Deus sabe. Conhece a ampulheta? Aquele negocinho de vidro, duas partes, fininho no meio, com areia. Você vira, começa a cair. Então, quando você nasce, aquela ampulheta da sua vida, Deus virou. Está caindo.
Graças a Deus que vai caindo devagarinho. Não é? Mas está caindo. Alguns aqui já estão ali, né? Finzinho. Nós não sabemos quanto tempo, mas passa rápido. Queridos, o Evangelho de Cristo é um convite no dia de hoje. Ah, ontem eu aceitei Jesus. Ah, não, vou deixar aceitar Jesus, ter um encontro com Deus mais para frente. É hoje. Hoje Deus nos trouxe aqui nesta manhã para nos dar a oportunidade de olhar para nós mesmos, ver o nosso sofrimento, ver a nossa fragilidade e falar: Senhor, me socorre. Senhor, vem em minha direção. E aí então nós chegamos no ponto 3, o esgotamento humano. Queridos, eu quando fui fazendo essa mensagem, eu fui pensando assim, eu tô nesses 3. Porque muitas vezes a gente só está no primeiro, sofrimento físico, sofrimento. Mas de repente você não está sofrendo, mas você vai sentindo a fragilidade do seu corpo. Ou muitas vezes você não está nem com sofrimento, você também não está se sentindo debilitado, mas você está cansado. Queridos, começo de ano, há alguns anos atrás, era motivo da gente se sentir renovado, não era assim? Ou começou o ano, vou fazer uma dieta, vou fazer academia, vou melhorar nisso. Agora a gente entrou em 2026, quem aqui, né, confissão, quem aqui entrou em 2026 já se sentindo cansado? Que coisa, né? A gente está com um ano inteirinho pela frente. E a gente sente esgotamento. Olha o verso 6. O que Davi está falando? Estou cansado de tanto gemer. Não aguento mais nem gemer. Você já chegou naquele ponto que você fala assim, não tenho mais nem lágrimas para chorar. Não consigo nem chorar. Eu estou tão debilitado que não dá mais, não sinto mais nada. Olha o que ele fala: todas as noites faço nadar o meu leito, das minhas lágrimas o alago. Olha a situação desse homem, ele estava chorando, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não, isso aí por dizer, não, o evangelho. Ou nós acreditamos numa mentira de que está tudo bem, ou então nós fazemos como Davi: Senhor, não aguento mais, Senhor. Quarto dele, é lógico que é uma linguagem metafórica, né? Olha o verso 7. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Ele estava numa situação difícil. Esses dias atrás eu estava numa posição, né? Os irmãos talvez entendam qual era a posição, mas eu estava sentado ali e olhei ali do tornozelo para cima, minha canela. Eu falei, nossa, como que eu estou velho. A minha esposa anda, de vez em quando ela passa uns creminhos. Mas... eu falei, Jesus amado. Porque a gente vai ficando velho, a gente quase não percebe, né? Mas de vez em quando a gente para olhar. Eu falei, Jesus, eu estou ficando velho. E quando a gente vai ficando velho, quer queira, quer não, a habilidade, a força, a vitalidade, já não é mais a mesma. A cabeça continua. Você acha que você vai chegar num campo de futebol, você vai correr como antigamente, porque a cabeça não mudou, mas o corpo mudou. Alguns a testa começa a crescer, né? Outros a barriga, né? E a lembrança?
Saio do meu quarto, Sidney, para pegar água para tomar o remédio. Chego na cozinha, vejo outra coisa, chego no quarto e falo, ué, o que eu fui fazer na cozinha? Fui pegar a água. Quem mais acontece isso? A dona Maria Marzola. Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Queridos, quais são os adversários de Davi? É lógico que naturalmente a gente pensa em pessoas, e ele tinha muitas pessoas que queriam pôr fim na vida dele, inclusive os da própria casa dele. E Jesus Cristo diz que ele veio para trazer divisão dentro da própria casa. Então, não vamos assim, mas foi o irmão, foi o cônjuge, foi a cunhada. Não é só a sogra que se volta contra. Ele tinha outros adversários, eu tenho, você tem. Sabe qual é o seu maior adversário? Alguém vai falar assim, eu sei, é o diabo. Ele é um grande adversário, mas lá na cruz do Calvário, Cristo Jesus já esmagou a cabeça dele. Ele já foi derrotado. O maior inimigo meu sou eu mesmo. Sou eu. Não adianta eu querer falar que a Miriam, o problema é a Miriam é culpado, Daniel. O pastor culpa os membros culpam o pastor. E a gente volta no princípio lá de Adão e Eva. Adão fala assim para Deus, quando cometeu o pecado, a mulher que o Senhor me deu, ele está culpando a mulher e está culpando a Deus. E a gente continua fazendo a mesma coisa. Aí Deus vai falar com a mulher não fala, não, fui eu sim a culpada, ela fala o quê? A jararaca, a serpente, a víbora. O meu maior problema sou eu mesmo. Por isso que nós precisamos resolver o problema primeiro, eu e Deus. Não adianta você querer resolver o problema de outro se o seu problema com Deus ainda não foi resolvido. Não é a vontade de Deus que eu estou buscando, é a minha vontade. Não é o reino de Deus que eu estou buscando, é o meu reino. E depois eu vou querer justiça. Então, há uma maneira de acertar as pessoas que estão ao teu redor. Acerte a sua vida com Deus e depois deixa que Ele resolva. Ele faz tudo. Aleluia. Quero fazer uma pergunta. Você já se sentiu cansado de você mesmo? É horrível, né? A gente fala dando risada, mas a gente sentiu. Não presto. Eu pensando isso novamente. Eu falando isso, por quê? E a gente fica decepcionado. E a gente tem algo inquietante dentro da gente, marca da velha natureza, que a gente quer ser aquilo que a gente não é. Se o rapaz joga bem no gol, ele queria ser centroavante. Se o rapaz é centroavante, ele queria ser meia. Se a mulher tem cabelo liso, ela quer encaracolar. Se ela tem o cabelo encaracolado, ela quer alisar. E a gente vive querendo ser aquilo que a gente não é. Eu descobri uma coisa de mim, um dia que se você quiser falar mal de mim, pode falar isso que é verdade. O cara invejoso, é impressionante. Eu estou assistindo lá um grupo de louvor, eu vejo o cara cantando, tocando a guitarra bonito. Daqui a pouco eu me pego com inveja. Sabe? Como parece bonito, né? Parece espiritual. Ai, como eu gostaria de tocar como ele. Inveja.
Aí você tem um instrumento, pode ser um bom instrumento. Aí você vê uma pessoa com outro instrumento, você fala, ai, gostaria de ter um daquele. Inveja! Aí você vê um pregador, aí você está assistindo, o homem, a mulher, uma bênção de Deus. Daqui a pouco você começa a pensar, ai, como eu gostaria de pregar desse jeito. Inveja! Aí você tem um carro bom ou ruim, novo ou velho, cair nos pedaços ou 0 quilômetro. Daqui a pouco você olha outro carro, sempre vai ter um mais bonito que o seu. Ah, eu queria ter um desses daí. E a gente não fica feliz. Paulo, o que Paulo disse? Aprendi a contentar-me quando tenho e quando não tenho. Lá em Moçambique, nós compramos um carro. Nós fomos com dinheiro que a igreja ofertou de $10.000, que era R$10.000. Naquela época, alguns de vocês não viveram essa época, o real valeu mais do que o dólar, por incrível que pareça. 10.000. Aí vinham os vendedores dos carros. Mitsubishi 4x4, 4x4. Coisa mais linda. $2.000, $2.500, $3.000. Só que era roubado da África do Sul. Nós compramos um Land Rover 86, carro velho, mas que não era roubado. Atrás da nossa casa, fazendo vizinho assim de muro de fundo, de quintal, o seu, como era o nome de Jaiminho? Vasquinho, seu Vasquinho. A esposa dele era da Assembleia de Deus, se tornou nossa amiga, porque nós ministramos 8 meses na Assembleia de Deus, na capital Maputo. Ele era o chefe. Então havia uma parceria com a África do Sul, com as seguradoras. A seguradora facilitava a saída dos carros e entrava em Moçambique, era legalizado pelo governo moçambicano. Ele colocou, Sirene, 2 Mercedes branco, o vidro fumê verdinho, o banco de couro branco, R$2.500. Carro Mercedes. Eu chegava para a Miriam brincando e falava assim, não estou aguentando mais, eu vou comprar. Só para andar aqui em Maputo. Um carro lindo, lógico que eu não ia fazer, falava brincando. Queridos, a nossa velha natureza é o nosso inimigo. Hoje você vai chegar na sua casa, vai almoçar e tal, depois você vai dormir. Amanhã, a hora que você acordar, sabe quem vai acordar junto? Sua velha natureza. Aí a gente pensa assim, por que Deus não arranca? Porque Deus usa para nos disciplinar. Deus usa para ver se verdadeiramente você é cristão, aquela descendente do evangelho puro, aquele que veio como raiz da tribo de Judá, de Jesus. Queridos, onde nós tivemos aquela chuva, quando a chuva cai, quando está um tempo de secura, a terra, ela absorve aquela água. A terra está sedenta. A terra está sendo preparada, é um solo que está sendo preparado para produzir, não é? Pergunta para o José quanto ele trabalha aqui por causa da grama, nessa época. Semanalmente a grama, porque chove, prepara a terra, a grama e o mato. Queridos, as nossas lágrimas, o nosso choro do arrependimento, são como essa chuva. Prepara o nosso coração para Deus trabalhar conosco. Vamos no quarto e último ponto. Se terminasse aqui o Salmo, eu ia falar para você assim, olha, não tenho o que fazer, vamos para as nossas casas,
vamos ficar chorando, a vida é assim mesmo, acabou, você vai ter que carregar esse fardo para o resto da vida, é assim mesmo. Mas há o quarto ponto, e o quarto ponto é a grande virada. Há um momento que Deus permite acontecer nas nossas vidas, que vai mudar completamente a nossa vida. Olha lá o verso 8. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. A pessoa que não tem Deus, ela, primeiro, não gosta de Deus, ela pode falar que gosta, ela não gosta de ouvir as coisas de Deus, para ela é entediante ficar num culto, ouvir a mensagem, etc, etc, etc. Por quê? Porque ela quer ser ela do jeito que ela é. Mas aqui, uma pessoa que tem compromisso com Deus, ela não quer andar com pessoas que praticam o mal. Se a pessoa não nasceu de novo e eu me assemelho a ela, eu estou certamente correndo um grande risco. Se eu penso como ela pensa, se eu falo como ela fala, se eu acredito no que ela acredita, eu corro um grande risco de me tornar um ateu. Não bate. Aquilo que uma pessoa que não tem Jesus tem como filosofia de vida e etc, etc, tem que ser contrário àquilo que eu vivo. Bom, ele manda afastar todas essas pessoas. Aí ele diz assim, por quê? E aí começa a virada. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus que ouve. Olha ali no verso 9. O Senhor Deus ouviu a minha súplica. Ele ouve. Muitas vezes no desespero a gente está fazendo uma oração, parece que a oração não passa do teto. Deus está ouvindo. A resposta dele pode demorar, ele é dono do tempo, mas vem no tempo certo. O Senhor ouviu a minha voz, a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu, o Senhor acolhe a minha oração. Nenhuma oração passa desapercebido por Deus. Todas elas. Você pode ter orado há 10 anos, você pode ter esquecido aquilo que você orou. Deus não esquece. Vai chegar o tempo certo. Pastor, mas quando? Quando Ele quiser. Jesus foi prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15. E ele veio depois de 4.000 anos. E a Bíblia diz que ele veio no tempo ali, no pico da história, no momento exato. Então, creia. Aquilo que você pediu, Deus já ouviu. Pode demorar Quem aqui tem orado por uma coisa há mais de 1 ano? Levanta a mão. Há mais de 5 anos? Levanta a mão. Há mais de 10 anos? Eu tenho quantos anos de convertido? 30, quase 40. Há mais de 35 anos você está orando. Continua crendo? Amém? Aleluia! Então o Senhor ouviu a minha oração. Aqui começa a mudança. O tom do salmo, que é de lamentação. Deus, olha o que está acontecendo comigo, a situação e tal, tal. De repente, o Senhor me ouviu. Mudou o tom. Há uma grande virada. O lamento, a súplica, a dor, o sofrimento se torna o quê? Em confiança. Deus ouviu. Ponto final. Agora é com Ele. Agora não sou mais eu. Davi ouve o teu choro. Deus ouve o teu choro. Deus vê as tuas lágrimas. Lembra da história que acabamos de ver de Agar? Que é uma empregada. Eu olho aquela situação e falo, quanta injustiça.
Sara recebeu a promessa e foi apressadinha. Não vai estar demorando, não dá certo. Vem cá, pega-me. Isso era comum naquela época. Pega a minha empregada aqui, tenha relação, Abraão, com ela, tem um filho, nasceu Ismael. Daqui a pouco vem, cumpre a promessa de Deus na vida de Sara, ela dá a luz e ela fica brava e ela, você é culpado, Abraão. Abraão, ele só estava obedecendo a mulher. Dá um jeito, dá um sumiço. Abraão pega as coisinhas da mulher, eu fico imaginando o coração daquele homem. Fala, você tem que ir embora. Embora para onde vai uma mulher daquela? E ela pega o filho e sai para o deserto. E o coração daquela mãe doía tanto que ela não queria ver a morte do filho. Ela deixou o filho distante. E ela foi chorar. E aquele lugar se chama Senhor que vê. Abraão não estava vendo. A patroa dela, Sara, não estava. Ninguém estava vendo. Ele estava vendo. Talvez você pense assim, ninguém está vendo, ninguém compreende, ninguém sabe do meu sofrimento. Eu quero dizer para você, Deus sabe. Deus vê cada lágrima que rola na sua face. Deus conhece tudo. Queridos, hoje nós temos a certeza, a convicção, Jesus morreu por nós. Morreu por todos. Alguns aceitam, outros não. Mas ele, Deus já deu a solução para nós. Nós somos maltratados pela culpa. Nós somos perseguidos pela condenação, pelo medo. Eu lembro, quando eu e Miriam casamos, eu trazia um sentimento de condenação, de culpa terrível. Aqueles telefones antigos, né, que valia o preço de um carro. Tocava o telefone em casa, a Miriam atendia, Kiko, é para você. Ixi, o que eu fiz de errado? Que será que é problema? Jesus levou toda a condenação, não há mais condenação. Ah, pastor, mas lá na minha vida passada eu fiz. Deixa eu passar. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas passaram. Tem como você ir lá resolver? Não. Deixa na mão de Jesus. Não se culpe. Não traga nenhuma condenação. E o medo? As pessoas vivem com medo. É medo de morrer, medo de ser roubado, medo de ficar doente, medo de perder o emprego, medo disso, medo daquilo outro, medo. Como vai viver uma vida abundante? Queridos, concluindo, o Salmo começou com um homem morrendo de medo, de angústia, de dor, de sofrimento, e termina com um homem firme em Deus. Qual que é a diferença entre esses dois estágios? É a oração de entrega. Entregou na mão de Deus, pronto. A tendência carnal nossa, a gente até tem fé para chegar diante de Deus, chegar diante da cruz de Cristo e falar, Senhor, eu deposito todos os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, sou mau caráter, etc, etc, etc. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levou na cruz tudo isso. E Deus troca tudo isso pela misericórdia dEle, pelo perdão dEle, pela graça dEle. E de repente a gente sai daquele lugar, pega o saco dos problemas, coloca nas costas e começa a viver tudo novamente. Oração de entrega. Eu e Miriam temos o mesmo sentimento. De vez em quando vem na mente da gente. O que será o futuro?
gente entrega para Deus. É Ele. Eu não sei qual é o peso que você tem carregado. Eu não sei se você está cansado com algum fardo, algum peso que vem marcando a sua vida, a sua história. O Senhor Deus, Ele está pronto para ouvir o seu choro, a sua oração, a sua mágoa, a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento. O convite de Deus para mim e para você hoje é: venha até minha misericórdia. O que significa isso? Deus, Ele sente a miséria do nosso coração, da nossa vida, da nossa existência. Ele sente no coração dele. E Ele convida a entregarmos para Ele. Vamos sair daqui hoje sem nenhum fardo, sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade. Vamos sair daqui hoje aliviados, crendo: o meu problema eu entreguei nas mãos daquele que é o único que pode resolver, o Deus que me criou, e eu vou descansar até que Ele me responda. Quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos.